E por aqui temos mais informações muito relevantes. E você tem dúvidas em relação à gestão estratégica da sua empresa rural? Pois o lugar é aqui. E o assunto é o Fundo Rural e desde o dia 1º de agosto foi publicada uma medida provisória que trouxe novidades para o chamado Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Mas é necessário orientar melhor você, produtor, sobre alguns pontos importantes. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o gestor jurídico da GER, Gestão Estratégica Rural, Pedro Potini Mendes, para poder destrinchar melhor essas informações. E qual que é a vantagem? Vamos começar sem muita enrolação. Qual que é a vantagem dessa medida provisória, Pedro? Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom, difícil a gente ver vantagem nessa medida provisória, viu? Se não a redução da alíquota. A gente teve uma redução da alíquota de 2% para 1,2%. No mais, é difícil a gente ver uma vantagem numa medida provisória como essa, porque é importantíssimo lembrar ao produtor que essa contribuição ainda está em discussão. Quando eu vim aqui e noticiei em março que ela foi declarada constitucional, essa decisão ainda não foi publicada no Diário Oficial, cabendo ainda recurso com relação àquela questão de modulação de efeitos, se vai pegar os débitos passados, se não vai. Além disso, ainda tem uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4395, eu falei dela também, que ainda nem foi pautada pelo Supremo. E ainda uma reclamação agora da Andaterra, que é uma entidade que defende o agronegócio, colocando em confronto o antigo entendimento, que já falava que o Fundo Rural era constitucional, com este novo entendimento que ele é constitucional. Então, enrolou ainda mais, né? Enrolou ainda mais. Qual a vantagem, né? Então, por isso que eu falei, a vantagem, por enquanto, é só a redução de alíquota. E me diz uma coisa, tem muita confusão também em relação ao Fundo Rural com a soma de outros custeios. Como é isso, Pedro? É outro ponto importantíssimo de esclarecer, que normalmente gera essa confusão. Falava-se em 2 a 2,3%, que agora reduziu para 1,2% ou 1,5%. Como que funciona isso? Na verdade, a confusão é porque são 3 contribuições de natureza jurídica distinta, recolhidas no mesmo sistema, no mesmo formulário, que é a GPS, a Guia da Previdência Social. Nessa GPS é feito o recolhimento do popular Fundo Rural, que na verdade se chama Contribuição do Empregador Rural. Fundo Rural é um nome que já foi declarado inconstitucional. Essa contribuição do empregador rural é 1,2%, mais 0,1% do financiamento das prestações por acidente de trabalho. É como se fosse o DPVAT do campo, né? Que antigamente era chamado de RAT. Tem uma natureza jurídica distinta e vai para a INSS também, porque tem outro artigo de lei, é na mesma lei da Previdência, então é outra coisa. E também tem o Senar, que entra 0,2%, que está em outra lei. Então, são 3 contribuições na mesma guia, por isso que gerava essa confusão. E então, para enrolar ou para ter um outro tipo de... É muito difícil, então, a questão é que a mudança está em cima do 2 para 1,2 só. As outras 2 contribuições são separadas e permanecem. Para fazer confusão é muito fácil. É fácil. É só colocar tudo no mesmo saco e acabar misturando esse assunto, né? Nossa, e vamos lá então. O que é considerado como receita bruta sobre a comercialização? Onde incide esse percentual? Isso, vamos lá. Se a gente puder mostrar uma tela que a gente preparou aqui para o quadro, na legislação é definido o que é a receita bruta. Na verdade, isso aí define o que é produção. Né? Produção, para fins da legislação, é produtos de origem animal, né? Em estado natural ou submetidos a processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar. Não é só a indústria empresarial, mas também a industrialização rudimentar. Então, é bastante amplo o conceito. Amplo, né? A gente tem, acho que, mais uma tela ou não? Vamos ver se a gente tem mais uma tela, produção. Se tiver, pode colocar. Ah, tá. Não, essa é a tela final. Bom, era isso. Mas receita bruta, então, são os valores decorrentes da comercialização dessa produção, né, obtida por vários meios. Né? Não só a questão não só a pecuária propriamente dita, mas também qualquer outra atividade, até mesmo os contratos de
de arrendamento, de parceria, atividades turísticas, entra tudo que está na propriedade rural. Isso seria a receita bruta. Bruta. Agora, tira uma outra dúvida para muito produtor que está aqui sintonizado. Você recomenda que o produtor faça adesão ao programa de regularização tributária neste momento, Pedro? Bom, neste momento, absolutamente não. Não. Não recomendo, porque o prazo é dia 29 de setembro, certo? Aí o que acontece? Eu acho que o pessoal errou um pouquinho na conta, porque a medida provisória, já diz o nome, ela é provisória, ela tem um trâmite de 60 dias. 60 dias vai acabar no dia 1º de outubro, certo? Então ela pode receber emendas e demais discussões até lá. E pode ser prorrogada mais 60, até o 1º de dezembro. Então, como que a gente vai recomendar que o produtor faça a adesão a um programa de regularização tributária, que é provisório, que ainda pode ser discutido até dezembro? Então, o que fazer então, Pedro? Fora isso, a gente ainda tem essa questão das ações judiciais que eu comentei contigo aqui, né? Como que a gente recomenda fazer uma adesão a um programa que a natureza da contribuição está sendo discutida? Puxa, super complicado mesmo. E olha, o que trouxe de novidade a medida provisória 793, esse programa de regularização? Bom, vamos lá, agora a gente tem uma outra tela pronta aqui já, que traz as novidades, né? Essa é uma tabela aqui que a gente preparou com 2 colunas sobre as novidades aqui. O pagamento inicial... Pode colocar a produção à tela, então, para a gente dar uma observada. Exatamente, vamos lá. Então, o que essa medida provisória trouxe de novidade? Ela trouxe um primeiro pagamento, se o produtor aderir, tem que ser feito de 4% sobre o valor da dívida consolidada, sem qualquer redução. O que acontece? Eu coloquei entre parênteses confissão, que o produtor está dando confissão à dívida. Então, se ele estava discutindo isso ou não, ele vai acabar confessando que ele está devendo mesmo. Entendi. Prazo para pagamento dessa primeira parcela seriam dessa entrada seriam 4 parcelas iguais, com vencimento entre setembro a dezembro de 2017. Então, essa primeira etapa ainda vai estar dentro do prazo da medida provisória, tá vendo? E o pagamento do restante, 176 prestações, que poderiam ser até 14, 15 anos aí, né? A partir de janeiro de 2018, né? Sendo 0,8 da média mensal da receita bruta, ou seja, não se ofere exatamente a receita, é a média mensal, né? Com desconto de multas, encargos legais e tudo mais. Para a pessoa física, valor mínimo de parcela, R$100. Para a pessoa agroindústria, R$1.000 valor mínimo de parcela. Então, seriam essas as novidades dessa medida provisória. Que de benéfica ao produtor não tem nada. Ele está dando confissão à dívida, ele está renunciando às suas ações judiciais, quem tem ação judicial, né? Então, é importante esperar um pouquinho, né? Acho que, inclusive, hoje estão sendo apresentadas muitas emendas a essa medida provisória e capaz que a gente até o próximo quadro já tenha mais novidade. Agora, para a gente poder finalizar, qual que é a recomendação da consultoria jurídica para o produtor com relação ao Fundo Rural e o que ele deve fazer se não teve a sua contribuição retida pela agroindústria, Pedro? Bom, primeiro, tem em posse dos seus arquivos aí, né, contábeis, administrativos, os documentos que possam comprovar o cálculo do Fundo Rural, né? O cálculo, essa questão da receita bruta, e se é recolhido pela agroindústria, pedir, né, ao frigorífico, no caso, ou a empresa que faz o beneficiamento do produto, pedir a comprovação de que foi recolhido ou não. Porque o contribuinte direto dessa contribuição aí do Fundo Rural é o produtor. E, na verdade, a agroindústria está subrogada no direito de recolher. Ou seja, eles devem recolher em nome do produtor, mas é capaz que, se não tiver recolhido, vai responsabilizar o produtor. Então, peça um comprovante. Né? Isso é uma grande luta aí, que o produtor trava com a agroindústria, porque o que se imagina é que a agroindústria esteja trabalhando com esse dinheiro, não se sabe se recolheu ou não. Ou não. Então, esse é o problema, tem que pedir. Tá certo. Eu conversei com o Pedro Cutini Mendes, consultor da empresa jurídica GER, Gestão Estratégica Rural, para a gente poder tirar esses questionamentos sobre se tem vantagem ou não, e não tem vantagem, a não ser essa redução da alíquota. Mas de olho na informação, toda segunda-feira você tem o quadro Gestão Estratégica Rural, para que você possa tirar as dúvidas em relação à sua empresa rural. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, excelente semana para você e para toda a sua equipe.